O Gerson, principalmente, relata aqui que ficou com medo de morrer. Bom, eu vou começar aqui com a narração do Gerson e da Marcela. Eles são um casal, lá do interior de São Paulo, são meus assistidos, junto com mais outras 16 pessoas. Todos eles estão inscritos no inquérito 4921 e chegaram em Brasília no dia 8 de janeiro, após o almoço. Isso, segundo os relatos na época dos fatos, deve ter sido por volta de 14h30. Portanto, caminhar por 8,5 km até a Praça dos Três Poderes, eles chegaram depois dos eventos. Mas o Gerson, principalmente, relata aqui que ficou com medo de morrer e viu os helicópteros sobrevoando e despejando, literalmente, bombas de gás lacrimogêneo. Existe ou existia, ao menos, uma resolução, melhor dizendo, uma resolução feita pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos, isso na administração passada. E lá proibia, na dispersão de multidão, o uso de aeronaves. O simples fato da aeronave existir para dispersão pode causar muito problema, pode causar morte, pode causar dano às pessoas. Minha esposa estava com um terço e uma bandeira. Essas são as armas que eles utilizaram. E eu tinha a bandeira do Brasil, uma pequena bolsinha com água e bolacha, portanto passamos tranquilamente pela revista policial. Quando chegamos lá, tudo já tinha acontecido, como eu disse. Parecia coisa de filme, com tanta coisa quebrada, helicóptero jogando bombas e atirando balas de borracha em cima de todo mundo. Foi uma extrema covardia, pois estávamos todos desarmados. Confesso que senti muito medo de morrer, pois além de me proteger, tinha que proteger a minha esposa, que só sabia rezar. Saímos dali e fomos para o QG de volta. Passado algumas horas, chegou uma notícia que os policiais iriam entrar no QG e nos expulsar a qualquer custo. Foi quando o Exército, segundo a narração dele, nos salvou e foi para o confronto com os policiais, chegando a usar tanques, né? Aqui são veículos de grande porte, para expulsá-los ou para fazer uma barreira, pois se eles entrassem poderia haver grande confusão e o que ele chama aqui de massacre de patriotas. Na segunda-feira seguinte, 9 de janeiro, foram acordados por volta das 6 da manhã no QG, por soldados do Exército, falando que teríamos que ir embora. Nos deram um prazo de 1 hora. Juntamos nossas coisas, aquilo que dava para pegar, e fomos para frente de um palco que foi montado com caixas de som, esperando uma resposta do próprio Exército e de outras autoridades. Fomos enganados. Um oficial do Exército falou no megafone para que pudéssemos, ou alguém, vou deixar claro aqui, né, ou alguém que teria se feito passar por um oficial do Exército. Falou no megafone para que pudéssemos entrar nos ônibus que ali estavam, porque iriam nos levar em segurança para um local seguro, só iríamos ser triados e depois dispensados. Nos levaram para um batalhão da Polícia Militar, onde ficamos sem água, sem comida, sem banheiro, por horas, até nos soltar para usar um banheiro que não existia. Segundo os relatos na época também, eu me recordo, eles usaram a parede do fundo do batalhão da Polícia Militar. Depois de um tempo, fizeram com que entrássemos novamente nos ônibus e nos levaram para a Academia da Polícia Federal, onde ficamos por 2 dias, que mais pareciam, palavras dele, não são minhas, um campo de concentração nazista. Não havia dignidade da pessoa humana preservada para aquelas pessoas que ali estavam, não havia água, não havia comida, e o banheiro, apesar de existir, não comportava aquela quantidade de pessoas. Eu anotei aqui, ele disse textualmente, também está gravado como aqui, que após essas prisões, que ocorreram no dia 9 e no dia 10, as audiências de custódia ocorreram entre o dia 11 e o dia 17. Portanto, a gente precisa dizer, acho que os colegas vão de concordar comigo, se eu não desaprendi tudo que eu estudei, as audiências deveriam ter acontecido no prazo de 24 horas. Se começaram no dia 11, já havia ultrapassado 48 horas. Voltando à narrativa do Gerson, passamos pela triagem por volta de 23 horas, onde pensei que pegariam nossos dados, documentos e nos liberariam, e que futuramente seriam chamados para prestar algum tipo de depoimento, seríamos investigados de algum modo. A delegada que atendeu minha esposa tinha a liberado para ir embora, pois temos uma filha de 4 anos e outra de 15 anos. Mas na hora que ela estava saindo, um outro policial a parou, dizendo que não poderia sair, e a delegada foi questioná-lo, mas não teve jeito. Eu precisei argumentar um bocado com essa delegada, e no final ela realmente rejeitou essa questão de liberar, mesmo a gente argumentando que mães com filhos abaixo de 12 anos deveriam ser liberadas. Pela manhã fomos levados para o IML, tiramos fotos sem camisa, dali partimos para o Presídio de Segurança Máxima Papuda, e me perguntava sempre: por que, se eu não fiz nada de errado, uma sensação de impotência me tomou, deveriam investigar e prender os verdadeiros culpados e não sair prendendo gente inocente. Passamos por um constrangimento horrível, pois tivemos que, sem roupas, nos abaixar por algumas vezes, na frente de policiais, homens e mulheres. Pelo visto estavam todos misturados. Ali me vi preso, aos 39 anos de idade. Sempre fui um homem honesto, trabalhador, bom filho, bom marido, bom pai. Nunca roubei, nunca matei, nunca trafiquei, nunca usei drogas, tendo que entrar em uma cela. Eu vou pegar esse link aqui do nunca trafiquei. Se ele tivesse traficado e tivesse ido a julgamento hoje, no máximo, né, Giovanni, teria pego 12 anos de cadeia.
O nosso amigo, infelizmente, Aécio, foi condenado hoje a 17 anos. E não sei se é coincidência, mas em 2018 o número do Bolsonaro era 17. Hoje é dia 13/9, né? Dispensa comentários. Fiquei 15 dias sem comer, pois a comida era horrível. E ao invés de ver os meus colegas reclamando que a comida estava azeda, passei os primeiros dias só comendo pão, suco e água. A água era horrível, além de tudo. Vinha toda enferrujada, nem o todinho eu conseguia tomar. Me dava dor de barriga e para não usar o banheiro, porque também era um para todo mundo, preferia evitar. Tinha certeza que eu sairia no máximo no outro dia. Todo dia eu pensava a mesma coisa. E assim passaram-se os primeiros 15 dias. Logo percebi que não sairia daquele lugar horrível tão cedo. Fiquei muito fraco, emagreci, pensei em minhas filhas e comecei a comer um pouco para poder sobreviver. No dia 7 de fevereiro, minha coluna travou no pátio, quando fomos abaixar para o confere no banho de sol. As pessoas me levaram até um banco, pois ali não mexia mais as minhas pernas. Tive atendimento com 2 fisioterapeutas patriotas depois que saí da prisão. Pedi remédio para os guardas e ali vi quão horrível é estar naquele lugar. Ele não deu o remédio e não nos autorizou também a pegar um remédio que eu tinha na minha bolsa. Tive que esperar mais de uma semana para atendimento médico, com fortes dores na coluna, irradiando para a perna, e tive que rolar no chão da cela para tentar dormir de vez em quando. Nem saía mais para o banho de sol, pois não tinha forças. Fui ter atendimento médico só no dia 15 de fevereiro, quando me levaram em cadeira de roda, tomei Voltaren, cetoprofeno, mas não resolvia. Ficava sem dores por 3 a 4 horas, depois já voltava as dores terríveis. Voltei no dia seguinte, 16 de fevereiro, pois as dores só aumentavam. Fiz fisioterapia, melhorou na hora, mas depois vinha mais forte. Achava que eu não iria resistir. Por várias vezes achei que iria morrer por não aguentar as dores fortes. Dentre esse período, fui obrigado, contra a minha vontade, a fazer exame de DNA. Outra violação das garantias dessas pessoas. Dia 18 de fevereiro, fui levado para o UPA. O guarda solicitou atendimento através do resgate. Porém, a desculpa era que demorou muito por ser sábado de carnaval. Demorou mais ainda pela burocracia para eu sair do presídio. Já não estava mais aguentando tantas dores, com muito custo, os policiais foram com um carro de escolta, com mais um policial ao meu lado na ambulância. Foi humilhante, várias pessoas no UPA me olhando na cadeira de rodas. Ele diz assim, para finalizar a parte dele, foram 22 dias sem dormir devido às dores na coluna e ninguém fez nada. Recebi meu alvará de soltura no dia 15 de março. E fui embora do presídio mesmo sem a receita médica. Por sorte, no CIMI tinha uma médica patriota que receitou a injeção e fizeram uma vaquinha e o trouxeram de volta para São Paulo, né, meu estado, de avião. A esposa dele conta aqui pra gente que na cela dela eram 96 patriotas. A comida era muito ruim, parecia uma lavagem, tínhamos 2 refeições diárias apenas, uma por volta de meio-dia e outra por volta de 18 horas. Que vinham também 2 pãezinhos, que era o que ela comia e guardava um para tomar no café da manhã do outro dia. Já ficavam com formigas, mas assim mesmo ela aprendeu a se alimentar daquela forma. Não havia muito papel higiênico, se segurava para não ter que ir ao banheiro e fazer as necessidades, a exemplo do esposo dela. Tínhamos uma toalha de rosto branca que revezávamos em 4 pessoas para enxugar o corpo. As roupas eram as mesmas todos os dias, inclusive as roupas íntimas. Nos 3 primeiros dias não tínhamos nem escova de dente. Dormimos no chão com 5 pessoas em 3 colchões de solteiro. Fomos obrigadas também a fazer exame de DNA. Os federais foram lá coletar salivas e tirar fotos. Fiquei presa por 2 dias no ginásio e 10 dias no presídio. Achei que não sobreviveria e aquela tortura, pois estava muito fraca sem me alimentar direito, emagreci 6 quilos. O esposo emagreceu 20 quilos. Eu passo agora rapidamente ao da Renata, tentar ser mais sucinto aqui. A Renata tem 49 anos, é uma comerciante, também do interior de São Paulo. No dia 9, ela e alguns amigos pretendiam ir embora, frustrados com o que havia acontecido em Brasília. Mas foram obrigados a seguir rumo ao ônibus e logo viram que seria uma armadilha. Não tiveram escolha, os militares fortemente armados os obrigaram a entrar nos ônibus. Ali notaram que passariam maus bocados e algumas pessoas que hoje considero meus amigos, apertados, aterrorizados nos ônibus. Nos foi dito que seríamos todos levados a um local seguro e que seríamos liberados. Haviam dito que quem tinha filhos menores, a Renata também tinha, é mais uma que pode entrar para a lista, eu realmente não me lembrava, tinha filhos menores de 12 anos, seriam liberados. Mas eu fui impedida nesse dia porque o filho dela estava completando 13 anos e a outra filha de 10 anos, uma policial levou até a sala de seu superior, mas também voltaram de lá frustrada. Medo e terror já fazia parte do dia a dia que eles estavam vendo a partir dali. Ela ficou na ala A e, por graça de Deus, segundo ela, fiquei no local com 5 mulheres da mesma cidade. Ficamos no berçário que foi esvaziado para recebê-las. Somaram 98 mulheres no mesmo local. Elas não se conversaram, elas não têm essa liberdade, elas não podem se falar, embora sendo da mesma cidade.